pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui mais uma vez, agora conversando sobre outra profissão engenharia. E para conversar com a gente, eu trouxe aqui o Ricardo Massuia, que desde já eu agradeço pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente e com o nosso público, que é um público jovem, um público assim como você, que vai agora escolher a sua profissão. E aí, nós gostaríamos que nesse momento você se apresentasse, Ricardo, falasse um pouquinho de você, para que a gente possa dar início, então, a nosso bate-papo. Olá, Danúbia, boa tarde, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estiverem assistindo. É um prazer muito grande estar podendo compartilhar um pouquinho da minha história, né, que nada mais é do que a minha história, tudo isso que a gente vai conversar. Como a Danúbia falou, meu nome é Ricardo, eu tenho 27 anos, eu sou natural aqui do Tocantins mesmo. Eu morei em Palmas até os 15 anos de idade, onde eu fiz o primeiro ano do ensino médio aqui. Depois de finalizar o primeiro ano do ensino médio, eu e minha irmã, nós nos mudamos para o interior de São Paulo, para eu concluir o ensino médio lá. Na ocasião, ela iria fazer cursinho, porque a gente queria fazer a universidade no estado de São Paulo. E na época, nós achávamos que o ensino no interior de São Paulo seria melhor para nós. Então, nós nos mudamos para Ribeirão Preto, onde nós eu fiz o segundo e terceiro ano do ensino médio, e em seguida passei no vestibular de engenharia e me mudei para São Paulo. Lá eu cursei engenharia civil durante 5 anos. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre como eu cheguei nessa decisão, né, de cursar engenharia civil e tudo. Cursei engenharia civil por 5 anos, me formei, trabalhei por mais 2 anos e meio lá e retornei, me casei nesse período e retornei para Palmas depois desse tempo todo. Então, de modo geral, foi tudo isso, mas vocês vão ver que não foi tão simples assim esse processo. E nem tão rápido. Exatamente, nem tão rápido. Ricardo, então conta pra gente aí como foi, vamos começar do início, como foi para você, né, com o quê? 15 anos, então, como você disse, né, cursar fora do teu estado, né, que até então você estava dentro de uma escola aqui em Palmas, no Tocantins, cursando normal, o teu ensino médio, e aí como é que veio essa decisão? Eu preciso ir para fora para poder me preparar, e daí já tinha em mente aquele curso que você queria fazer ou não? Não, vamos lá. Antes de mais nada, é importante ressaltar aqui que vocês que estão nos assistindo, vocês têm uma oportunidade que eu não tive na época, que era de ter acesso a um ensino médio de alta qualidade como vocês têm. Né? Não que não tinha, tinham professores muito bons aqui, que têm amizade até hoje, mas naquela ocasião nós vimos que era melhor ter ido para fora. E assim, até a 8ª série, eu particularmente não pensava em faculdade, em que eu ia fazer, eu só queria jogar bola e brincar na escola. Né? Diferentemente da minha irmã ela sempre teve o foco, ela queria fazer o curso de Direito na USP, sempre foi o sonho dela. E isso foi um dos fatores que nos levou no ano seguinte, que aí eu entrei no ensino médio. Quando a gente entra no ensino médio, aquela loucura, vestibular, a gente só pensa em vestibular. E aí, a influência dela, porque ela cursou os 3 anos do ensino médio aqui em Palmas, e aí ela não passou, ela falou, bom, vou para São Paulo fazer o cursinho lá. E aí, isso que foi o principal motivador que nos uniu forças para nos levar para lá, tá? Mas, assim, quando eu entrei no ensino médio, no primeiro ano, eu não tinha ideia do que eu queria fazer. Para você ter ideia, Danúbia, como que funcionou? Na verdade, eu tinha 3 opções de curso que eu queria fazer. Era agronomia, direito e engenharia civil. Ou seja, era uma de biológicas, uma de humanas e uma de exatas. Nada a ver uma com a outra. Tanto que no primeiro ano do ensino médio, eu prestei vestibular como treineiro, né? E até passei na UFT em agronomia. Meu pai é agrônomo, passei em agronomia para treinar, falei, bacana. Só que eu tinha essa dúvida muito grande, né, de que eu realmente iria fazer, eu não estava certo sobre isso. E aí meu pai teve uma ideia que eu achei fundamental, fantástica, assim, e eu até recomendo para vocês que estão assistindo a gente, que é o seguinte, ele falou, olha, você vai passar um dia com cada um desses profissionais que você tem dúvida, e você vai ver como que é o dia a dia deles na prática. Porque uma coisa é você ver, né, no escrito, estuda isso, estuda aquilo,
E assim foi. Eu passei um dia com ele, que era agrônomo, a gente foi para a fazenda, ele me explicou como funcionava direitinho. Depois eu passei um dia inteiro com uma amiga nossa da igreja, que era uma procuradora de justiça, e depois passei um dia inteiro com um engenheiro civil também da nossa igreja, numa obra que ele estava fazendo, inclusive era um colégio que ele estava fazendo. E aí foi na lata, né? Na fazenda eu falei, olha, não quero ficar o tempo inteiro no meio do mato, mexendo com planta, com bicho e tudo. Eu falei, não é isso. Em direito, fiquei o dia inteiro dentro do escritório, lendo processos e tudo, e me deu um sono danado ficar naquele ar-condicionado, lendo. Falei, não é isso que eu quero, não. E na construção civil, né, na engenharia civil, foi na lata. Eu falei, é isso que eu quero, usa muita criatividade, tem que resolver problemas e tudo mais. Falei, não, é isso que eu quero. E foi aí, dessa virada do primeiro para o segundo ano, que eu decidi. Eu falei, não, quero fazer, então, engenharia civil. E aí, com isso, no segundo ano, que, na verdade, foi na metade do segundo ano, porque eu vim de férias para cá e foi quando isso aconteceu. Então, na metade do segundo ano que eu decidi que queria fazer engenharia civil. Então, até aí você já estava lá em São Paulo fazendo o ensino médio, é isso? Porque eu fiz no final do primeiro ano. Então, teve a virada de... entendi. Aí eu fui para São Paulo sem saber o que eu queria fazer ainda. Só que sempre estudei muito, né? Até porque, assim, vestibular, principalmente, tem muitas faculdades que não tem a segunda fase, que a gente chama, né? Então, tem muitas faculdades que é uma fase só. Então, você tem que estudar tudo, né? Lógico que tem os pesos, exatas, humanas ali. Uhum. Mas, você tem que estudar tudo. Então, não tinha... Tudo. Aí, no segundo ano, que aconteceu isso? No meio do segundo ano, vim de férias para cá e decidi... Então, eu dei um foco maior nisso. Ok, e daí? Você decidiu, então, no segunda série, é isso, engenharia, e depois? Aí você começou a estudar já nesse foco de passar no curso de engenharia civil. Você já foi avaliando as universidades que você gostaria de passar, ou você foi fazendo o que ia aparecendo? Como é que foi esse processo? Então, eu conhecia bastante das universidades, eu seguia na época, não era tão comum redes sociais, então a gente entrava mais nos sites, tinha o site do Guia do Estudante, e lá eles avaliavam muito bem as universidades e avaliavam cada curso nessas faculdades. Mas eu nunca fui assim, de querer falar assim, vou prestar no Brasil inteiro, independente do lugar. Eu tinha na minha cabeça que eu queria fazer no estado de São Paulo. Então seria ou na cidade de São Paulo ou no interior de São Paulo, que tem faculdades muito boas. Então, o que eu coloquei na cabeça? Olha, eu vou focar em algumas federais, em algumas estaduais, e vou focar apenas em uma particular, que era a que eu queria, que era o Mackenzie. Então, eu foquei na USP, na Federal de São Carlos, na Universidade de Campinas e no Mackenzie. Então, eu foquei em 4 universidades. Até porque, assim, cada vestibular de cada uma delas é bem específico. Então, assim, não adianta eu estudar um monte de coisas e não dar foco nenhuma. Quando eu estava no terceiro ano, o Enem, ele tinha entrado já, mas ele não era aderido por tantas universidades. Tanto que a USP, por exemplo, eu acho que até hoje ela não adere ao Enem, ou é só algumas vagas. O Mackenzie também não, enfim. Então, era o foco em cada uma dessas universidades. Aí você começou a sua luta, a sua corrida para observar provas, ou como é que foi essa rotina de estudo? Como é que você trouxe aí essa rotina da segunda série para a terceira série e o cursinho, era tudo junto, era separado? Como é que funcionou isso? Na escola que eu estudava, eu só tinha aulas de manhã e no período da tarde a gente... Só um parênteses, né? Eu morava sozinho com a minha irmã em Ribeirão Preto. Era só eu e ela. Então, assim, minha vida era estudar. Tinha escola de... Tanto que a gente morou num apartamento que ele era literalmente na frente da escola. Eu atravessava a rua, eu estava no apartamento. Então, assim... Que facilitou muito, né? Mas eu estudava até meio, sei lá, 1h, 1h30 da tarde. Ia para casa, almoçava e voltava para a escola. Lá tinha uma sala de estudos. Eu ficava lá das 2 às 6h30, por aí. Ia para academia para dar uma distraída, andar na esteira, alguma coisa assim. E depois das 8 às 10, dava uma revisada ali e ia dormir. Era isso todo dia. Não tinha... E de final de semana, no sábado, eu estudava até meio-dia. Então, assim, no sábado à tarde e domingo eu não estudava. Eu tirava para eu descansar, assistir um filme, relaxar a cabeça.
Mas o foco era esse. Aí, assim, uma das estratégias era isso que você falou. A gente pegava as provas antigas, principalmente quando estava próximo do vestibular, tá? Porque, assim, durante o dia a dia, durante o semestre ali, o ano, não tinha muito tempo para você focar tanto em cada prova, porque era muito puxado os estudos. Tinha provas, tinha simulados, a gente fazia simulados semanais e tudo mais. E aí, quando chegavam próximos dos vestibulares, vai ter vestibular do Mackenzie, por exemplo. Aí, o que eu fazia? Pegava provas antigas, que já tinham acontecido, imprimia todas, né? Fazia a prova sozinho, cronometrava lá o tempo que eu tinha. A única coisa que não dava para fazer era a redação, porque não tinha quem corrigisse, no caso. Mas eu fazia a prova e depois eu via se eu ia passar ou não. Então, eu pegava qual foi a nota de corte. De 100 questões, o último que passou fez 70. Então, eu via lá, eu fiz 65, então estou perto. Aí ia treinando mais ou menos por isso, né? Mas uma das coisas que a gente tomou decisão, porque assim, quando foi engraçado isso. No terceiro ano, no meio do ano, eu prestei um vestibular na Unesp, que é a Universidade Estadual de São Paulo. E eu passei para engenharia civil nesse vestibular, que é um vestibular muito difícil. Passei, fiquei super animado, não quis nesse negócio de entrar na justiça para cursar. Eu falei, não, se eu passei agora, eu vou continuar estudando, no final do ano eu passo de novo. E aconteceu que no final do ano eu não passei. Então, tipo assim, eu não passei no final do ano, não passei nenhuma federal. Estadual, federal, nada. Eu passei, fiz vestibular, passei no Mackenzie, passei muito bem colocado no Mackenzie, mas nessas outras eu não passei. E aí vem aquela coisa na cabeça. E aí? E aí? Faço um ano de cursinho para tentar uma federal, uma estadual, ou vou para a faculdade particular? Aí entraram dois quesitos muito, muito próprios de mim, e cada um vai ter a sua própria avaliação, né? O que a gente pensou? Minha irmã ela já estudava em São Paulo e fazia uma faculdade pública. Nessa ocasião, ela já tinha passado na USP. Se eu fosse fazer vestibular numa universidade federal ou estadual, eu não moraria na cidade de São Paulo. Eu teria que morar no interior de São Paulo. Então, meus pais teriam que pagar 2 apartamentos, 2 alimentações, teriam que, quando eles fossem visitar a gente, eles teriam que ir em 2 lugares diferentes. A gente colocou na ponta do lápis e falou, olha, sai o mesmo preço eu morar com a minha irmã, dividir apartamento e tudo mais, e pagar a mensalidade no Mackenzie, que é uma excelente faculdade e tudo mais, do que eu tentar fazer mais um ano de cursinho ou depois morar fora. Beleza, vamos fazer o seguinte, eu vou me matricular, fui lá, a gente fez minha matrícula, vamos conhecer o campus. E aí entra um fator que me marcou muito. Meu tio-avô, irmão do meu avô, ele havia se formado em engenharia civil no Mackenzie há 30 anos atrás, daquele tempo. E ele foi com a gente lá. Então, e muitos dos prédios que eu fiz aulas, ele fez aula também, inclusive nas próprias salas. Então, o Mackenzie traz toda essa questão histórica, familiar, que foi muito forte. A gente rodou todo o campus, olhei e falei, cara, quando eu rodei o campus do Mackenzie, eu falei assim, é lá. Quero fazer aqui, independente de cursinho. Minha paixão foi amor à primeira vista. Exato. E aí, fez matrícula e eu realmente escolhi fazer lá. Aí você entrou na escola de engenharia, que já tem 125 anos, né, também, de história. Tinha 20 um pouco, tinha agora pouco menos, né? Hoje tem 125, mas enfim. Você então entrou no campus e começou a sua jornada, então, como engenheiro rumo à engenharia. Isso. Seu dentro de sala de aula, foi tranquilo, foi suave, ou foi assim, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Será se é isso mesmo? Como é que foi essa questão? É muito complicado, assim, são lutas diferentes. Quando você está até você passar no vestibular, é uma luta muito grande e é uma pressão que eu digo assim, que eu nunca senti essa pressão em qualquer outra coisa. Vocês, quem está no ensino médio sente essa pressão, que tem que passar, tem a cobrança da família, tem a cobrança dos amigos, tem cobrança de professores, da escola, então é muito complicado. Quando você entra na faculdade, a cobrança já é outra. A cobrança não é assim, tenho que passar no vestibular, não, a cobrança eu tenho que aprender, eu tenho que captar tudo que eu posso aqui, porque depois que eu me formar aqui, sou eu e eu mesmo. Então, não é assim, quando eu me formar aqui, eu vou prestar uma outra prova e vai acontecer algo. Não, a não ser que você queira um concurso público. Mas se você não quer um concurso público, não, você vai ter que aprender para você ganhar a vida, né? E aí eu tenho uma situação muito, muito, assim, complicada. No primeiro semestre,
estava começando... e engenharia é o seguinte, pelo menos no Mackenzie é assim. Até metade do curso, 2 anos e meio, ali a gente conta por semestres, né? Então, até o 5º semestre, mais ou menos, é muita matéria teórica. Então, assim, cálculos atrás de cálculos. A física que a gente vê no ensino médio é só a porta de entrada do que a gente vai ver na faculdade. A matemática é a mesma coisa. Então, assim, se você gosta muito de matemática e física, você vai fazer engenharia, você vai gostar bastante. Fique tranquilo que você não vai ver nada de português, nada de biologia, nada disso aí, geografia, história. Não, você só vai ver matemática, física e um pouquinho ali de química, tá? E aí, assim, no primeiro semestre, logo que eu entrei, depois de ter mudado tudo, eu me mudei de Ribeirão Preto para São Paulo, a gente ajustou tudo, eu comecei a faculdade. Deu um mês assim, eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Que curso é esse? O professor colocava umas fórmulas no quadro, assim, eu falei, meu Deus, onde que eu vou usar esse negócio na minha vida? Fórmula de Bhaskara ficou pequena perto. Na maioria das provas de engenharia, você usa uma calculadora, você usa uma calculadora científica, porque você não tem que fazer a conta de cabeça. Só que são contas muito difíceis, e eu falei assim, gente, eu detestei, eu falei assim, cara, não é isso que eu quero fazer. Só que eu falei, e aí? Me mudei, fiz todo esse investimento, né, porque foi um investimento alto, e vou chegar no meu pai e falar, não, pai, não é isso que eu quero? Eu falei, não, agora eu vou, pelo menos até o final do ano eu fico. Aí foi ralando tudo, e aos poucos, assim, você vai gostando das coisas, você vai pegando jeito, você tem uma matéria ou outra que te dá um pouquinho da prática ali do dia a dia da engenharia, mas, de modo geral, nos primeiros anos, são contas muito pesadas. Mas eu digo assim, vale a pena? Vale a pena. Se você estiver pensando em desistir quando você entrar lá, não desiste, porque assim, no final, depois, da metade para frente, aí é realmente a prática mesmo. Tanto que, para você ter ideia, olha que interessante, na escola de engenharia, até o 3º ano, você estuda de manhã, ou à tarde, você escolhe, de manhã ou à tarde. No 4º e 5º ano, você só pode estudar à noite. Por quê? Porque é para você justamente estagiar e trabalhar. Então, tanto que meu primeiro estágio, meu primeiro emprego na vida, um professor que me convidou para estagiar no escritório de engenharia que ele tinha. Então, eu me dedicava bastante, fazia bastante perguntas, e aí o professor gostava de mim e me chamou para estagiar. Então, eu trabalhava com ele e à noite estudava na faculdade. E aí foi fenomenal, assim, sem comparações, foi ótimo. Então, esse seu estágio já foi no 4º ano. São quantos semestres? 10? São 10. Eu comecei, eu comecei com esse professor da metade do 3º ano. Então, como eu estudava de manhã, aí da metade para o fim do ano, eu trabalhava à tarde. E aí à noite descansava. Aí é um contrato temporário que você fica e já usa isso como estágio de disciplina dentro da universidade ou não? Assim, tinha a ver com algumas disciplinas que ele dava. Então, por exemplo, era um escritório tá. que ele fazia laudos que a gente chama de patologias, que é um termo que é usado na medicina, né, nas áreas de saúde, mas também é usado na engenharia. Que nada mais era que a gente ia em prédios que estavam com trincas, estavam com alguns problemas patológicos, a gente fazia dava a solução. E nisso eu aprendi muito, porque com ele lá, ele me dava muita coisa para eu estudar, para eu poder trabalhar. E isso Esse estágio era remunerado, Ricardo? Sim, era remunerado. O estágio, você só pode trabalhar 6 horas por dia, né? Não tem carteira assinada, você só trabalha 6 horas por dia, ganha ali um vale transporte, em alguns lugares um vale alimentação, e a remuneração ela é variada de região para região. Mas ganhava meu dinheirinho, foi a primeira vez que eu comecei a ganhar meu dinheirinho também. E aí você fazia esse estágio próximo da universidade ou um pouco mais longe? Eu dei sorte, eu tive muita sorte, porque era perto de onde eu morava. Quando eu fui para a faculdade, eu consegui ir a pé para a faculdade e conseguia ir a pé para o estágio também. Mas nos outros trabalhos que eu tive, não. Aí eu já tinha que ir de carro. Então já não era... entendi. Então já tinha que ter uma locomoção aí um pouco, porque já era um pouco distante. E assim, é interessante porque no vestibular, no ensino médio, a gente estuda muito, tem que aprender bastante aquela disciplina, porque igual eu falei, você tem uma prova que você precisa passar naquela prova. E na faculdade, a gente sente bastante, porque assim, se você se dedicar um pouco só, você consegue passar na disciplina. Só que você vai ver que no dia a dia faz falta aquilo que você deixou para trás. Então, às vezes, tinha uma situação que eu enfrentava no trabalho
que eu via que eu falava, nossa, eu fiz essa disciplina, às vezes, no ano anterior, se eu tivesse prestado mais atenção, eu teria menos dificuldade com isso no dia a dia. E não tem tanta gente cobrando ali. Eu digo assim, com tranquilidade. Para mim, foi muito mais fácil passar na faculdade, me formar, do que passar no vestibular. Foi muito mais fácil. Porque tinham disciplinas no ensino médio que eu não gostava, então eu tinha que estudar do mesmo jeito. Porque era obrigado, porque tinha que passar no vestibular, né? Sem ela, você não consegue fazer. Tem jeito, exatamente. A sensação, assim, você chegou na metade, começou a fazer o estágio, você diria que uma pessoa que faz só porque precisa cumprir com aquilo ali, ela consegue sentir que, ai, olha, isso aqui, realmente, se eu parar agora, eu vou ter que começar tudo de novo, então, já que eu tô, eu vou continuar. Você acha que ela consegue se formar? Ou você acha que, assim, não, ela tem que realmente gostar e sentir aquela vocação, né? Porque a gente fala muito em vocação, eu fui chamado para aquilo. O que você diria? A pessoa chegou ali, começou a fazer o estágio e tal, né? Começou a sentir a prática. Será que ela consegue ir até o final? Ou ela vai, mas... Pela experiência que eu tive, isso eu acho que vai muito vai de cada um e também vai muito de quanto que você já cursou, né? Às vezes a pessoa são 5 anos, a pessoa cursou até o quarto ano e vai desistir. Se eu chegasse até o quarto ano, mesmo que era algo que eu não gostasse, eu terminaria para depois começar uma outra coisa, né? Então você acha que daria para fazer, mas não... Aí eu diria o não seguinte, teria... queria sem antes trabalhar na área, então sem antes fazer um estágio. Então, assim, você entrou na faculdade, você vê, você está com alguma dúvida ali, se você quer fazer, primeiro de tudo, traça uma meta. Igual eu te dei o meu exemplo, no primeiro semestre eu já estava querendo desistir, então eu falei, olha, eu vou terminar esse ano. Se até o final do ano eu não me identificar com nada, aí eu paro. Se eu me identificar com alguma coisa, eu faço mais um pouco, e assim por diante. Mas eu diria assim, se eu pudesse, se eu tivesse um filho hoje que ele tivesse nessa situação, eu diria, olha, estagia, faz um estágio na sua área, vai para o campo, vai para o dia a dia, para você ver de fato o que você vai usar. Porque assim, teve muita coisa na faculdade que eu não usei na minha vida de trabalho. Não usei, e eram coisas chatas e que, graças a Deus, eu não usei. Então, se eu tivesse desistido, às vezes, eu não teria tido o prazer de trabalhar com coisas que eu gostasse, né? Então, assim, trabalhe na área, estagia um pouco, faz ali um semestre, 6 meses de estágio, e você vê, realmente não é isso que eu quero, aí você para. Mas é uma decisão muito difícil você interromper, principalmente assim, se você já é uma faculdade particular, que você já gastou um dinheiro pagando mensalidade, não é uma decisão fácil. Agora a pergunta, expectativa versus realidade. O que você diria? A sua expectativa atendeu na realidade ou não tanto? Mesmo com tudo que você gosta, o que você não gosta, qual é a balança que você faz? Eu diria que superou a minha expectativa em 2 sentidos. A faculdade superou a minha expectativa, fazendo até o merchanzinho para o Mackenzie aqui, né? O Mackenzie me deu uma base fantástica de ensino e, ao mesmo tempo, me deu um nome por trás, um nome no currículo que tem um peso grande. Então, principalmente na hora de você arrumar o primeiro ali, seu primeiro estágio, seu primeiro emprego, pesa bastante. Então, nesse sentido, superou as minhas expectativas. E o curso de engenharia em si me superou as minhas expectativas também. Por que eu digo isso? Porque eu trabalhei com engenharia civil, por 3 anos e pouquinho, por aí, depois de formado. 3 anos depois me formei e continuei trabalhando. Então, assim, você soma lá 3 anos depois de formado, mais 2 cursando da faculdade, foram 5 anos de experiência. E hoje eu não trabalho com engenharia. Hoje meu trabalho não tem nada a ver com engenharia, mas a engenharia me capacitou para que eu pudesse desempenhar o meu trabalho hoje melhor. Como me capacitou? Em tomada de decisões, raciocínios rápidos, saber resolver problemas. São poucas as coisas hoje que aparecem na minha frente no trabalho e eu falo, nossa, não quero fazer, não. Não sei lidar com isso. A engenharia te faz querer, não, peraí que eu vou achar um jeito aqui, uma fórmula, uma maneira de eu trabalhar com isso. Então, assim, eu poderia ter desistido? Poderia, mas valeu muito a pena ter me formado em engenharia. Ricardo, o que você diria para os jovens que estão te assistindo
E você já deu várias dicas aí ao longo da nossa conversa, mas assim, algo que você acha que talvez alguém deixou de falar para você, ou que você acha que se tivesse uma palavra a mais, você teria escutado, ou que acha que não haveria necessidade, o que você diria? Essa é uma pergunta difícil. Eu penso assim, eu acho que eu deveria, olhando para trás, assim, o que eu poderia ter feito diferente, né? É claro que tudo que onde a gente está hoje é resultado de tudo que a gente viveu e das decisões que a gente tomou, né? Uhum. Eu diria que a gente tem que sempre dar um pouquinho mais de chance para aquilo que às vezes a gente não quer fazer. Isso serviu para quando eu queria desistir de cursar engenharia logo no início, eu dei uma chance a mais e eu fui mais para frente. E às vezes no estágio, eu estagiei com esse professor que eu te falei por 1 ano. E logo eu saí para fazer um outro estágio numa outra área diferente. E eu vejo que se às vezes eu tivesse sido um pouquinho mais paciente e trabalhado um pouquinho mais, às vezes, com esse professor, eu teria sentido um pouquinho mais de peso, de mais bagagem no meu aprendizado. Né? E a outra coisa que eu vejo assim, que eu poderia dar de dica é que é o seguinte: não se prenda à sua formação. Né? A sua formação acadêmica, ela vai te dar um norte, ela vai te dar uma instrução, uma orientação, vai te dar uma base. Eu diria que vai te dar uma base, né? A gente fala de construção, vai te dar a fundação. Mas o que você vai fazer para frente, você tem que fazer o que você gosta. Então, por exemplo, eu sou um cara que eu adoro vendas, eu adoro me comunicar com as pessoas, eu adoro conversar. Tem a ver com engenharia? Não tem a ver com engenharia. Mas é fundamental eu ter feito engenharia, como eu falei, para um monte de outras coisas. Então, assim, não acho que você, porque você se formou naquilo ou porque você está cursando aquilo, você é obrigado a fazer aquilo. Né? Hoje a gente vê muitos exemplos de pessoas que às vezes não se formaram e se deram muito bem, mas só que essas pessoas são cercadas por outros que se formaram, tem que ver isso também. Mas eu digo assim, que o mundo tem muita coisa para ser feito. O empreendedorismo no Brasil ele é muito grande. Então, você tem médicos que ganham muito mais dinheiro empreendendo, fazendo negócios, do que na própria medicina. Você tem engenheiros que trabalham com vendas, você tem advogados que trabalham dando aula. Então, não se prenda e não sinta a cobrança de ter que fazer aquilo que você está cursando naquele momento. Ótima reflexão. Tem mais alguma coisa que você gostaria de deixar e contribuir para nós? Eu queria mostrar aqui o que eu tenho orgulho, que é isso aqui, ó. Então, esse aqui fica pintado na parede, né? Lindo. Esse diploma, inclusive, ele é igualzinho o que meu tio-avô tem. Igualzinho. Então, na hora, o que eu posso dar de dica, né? Eu sou um cara tão novo, vou dar dica para alguém, né? Mas eu digo assim, pense muito bem no que você quer fazer. Eu sei que tem a pressão da família, às vezes os pais querem que você faça uma coisa ou outra. Pense no futuro. Então, assim, não escolha algo só porque o seu coração manda, mas pense no futuro, fale, e aí? Isso aí vai me dar a condição de sustentar minha casa, de me sustentar, de realizar os sonhos que eu quero? Então, pense no agora, mas pense no futuro também. E mais do que nunca, foco na caneta aí, porque tem que estudar pra caramba, para entrar na faculdade e para sair dela também. Exatamente. Ricardo, muito obrigado, foi um bate-papo muito agradável, eu creio que contribuiu e vai contribuir para muitos jovens aí que estão nos assistindo. É uma satisfação muito grande conosco. E muito obrigado, porque suas palavras realmente foram muito sábias. Não poderia encerrar sem isso também, Danúbia, desculpa só te interromper. Não, fica tranquilo. Uma coisa que recentemente aconteceu e me fez refletir sobre isso. Sejam os melhores naquilo que vocês fazem e tenham excelentes relacionamentos, principalmente com os professores. Isso do ensino médio, mas também da faculdade. Eu consegui o meu primeiro estágio através de um professor que viu que eu me esforçava, que eu me dedicava e tudo mais. Mais para frente consegui outro emprego, inclusive com indicação de outros professores. E recentemente eu tive uma oportunidade com um amigo, hoje é amigo, né? Mas ele era, para você ter ideia, ele era professor do ensino fundamental. Então ele já me conhecia do ensino fundamental, via como que eu era como aluno e uma criança ainda.
Então, a gente tem que fazer e tratar as pessoas da melhor maneira possível em todas as etapas da nossa vida, porque a gente não sabe o que giro que a vida vai dar mais lá na frente. E principalmente, né, Ricardo, a gente consegue visualizar os talentos. Às vezes, o próprio estudante ainda não visualizou aquilo que um professor já visualizou e já conseguiu identificar. Então, isso é de fundamental importância até para a escolha de profissões. Então, isso que você falou é muito importante e professor realmente ele deve ser valorizado naquilo que ele está transmitindo, porque certamente ele visualizou isso em você primeiro. Nós estamos, só para finalizar, a gente já está caminhando para o fim, nós estamos trabalhando sobre profissões, né? E uma das profissões, a gente fala, entre outras, a gente fala sobre visualizar aquilo daqui 10 anos, 20 anos, porque justamente vai de encontro com aquilo que você acabou de falar, que o mundo é redondo, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe como que as coisas podem caminhar. Então, uma formação e uma vocação, elas precisam, a gente falou muito sobre isso em sala, elas precisam caminhar e ir de encontro com aquilo que você está traçando, mas nós não sabemos o percurso final, né? Aonde isso vai parar. Então, eu acredito que você conseguiu transmitir isso também muito bem. Obrigado. E eu agradeço de coração essa oportunidade, né? Foi muito importante para a gente ter você aqui. Obrigado. E o canal está aberto, sempre que possível, nós vamos aí te incomodar ou te dar esse trabalho para que traga conhecimentos maiores para nós. Fico à disposição, Danube. Agradeço também o convite, agradeço a atenção de todo mundo. Sempre que precisar também pode me chamar, se os alunos tiverem qualquer dúvida também, quiserem falar comigo sobre engenharia, sobre o Mackenzie, sobre, enfim, todo esse processo, eu fico à disposição. Então, a última palavra que você deixa para os nossos alunos é persistência. Com certeza. Persistência, fé que as coisas vão dar certo dentro da vontade de Deus, porque quem desenha os nossos caminhos é Deus. Perfeito. Mas persistência, tem que ser persistente. Sabe o que eu li hoje? Foi ver de encontro com... Eu até, pra você ter ideia, ó, eu anotei atrás do meu celular. Que legal. Quem falou isso foi um filósofo chamado Mário Sérgio Cortella. Ele é famoso, ele faz bastante participações na CBN e tal. E ele disse o seguinte: fazer o melhor na condição que tem, enquanto não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Então, nas condições que nós temos, a gente tem que fazer o nosso melhor até aparecerem condições melhores para fazermos melhor ainda. Amém. Isso aí é uma excelente reflexão. Ricardo, fica com Deus. Deus te abençoe. Amém. E até a próxima. Tchau, tchau, gente.